Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comum aí nas provas de administração pública, administração geral, gestão de pessoas, que é liderança, tá, pessoal? Então, esse assunto liderança, ele é muito comum nas provas, principalmente para agente administrativo, técnico administrativo ou mesmo analistas de nível superior ou médio, tá? Todo mundo, normalmente esse assunto é muito cobrado aí nas bancas de concurso. E a gente vai começar a aula de hoje falando sobre o conceito de liderança, tá, pessoal? Muito importante vocês saberem o que é ser líder, né? Porque às vezes as pessoas confundem liderança com você ocupar um determinado cargo na empresa que você trabalha, tá? É muito comum as pessoas acharem que ser líder está atrelado a você ter um cargo de direção, um cargo de chefia. Não necessariamente. Você pode ser líder, mas não ser chefe, tá? Não ser o, digamos assim, o superior hierárquico ali. De repente você coordena uma equipe. Não. Você pode exercer a liderança mesmo não tendo cargo, tá? E tem muitas pessoas que ocupam determinados cargos e que não têm perfil de liderança. É muito comum que nas empresas algumas pessoas não saibam direcionar a equipe, não sabem comunicar, não sabem motivar os seus funcionários, tá? Então, eu coloquei aqui esse conceito que fala o seguinte, ó, liderança é o processo de influenciar, motivar e dirigir as pessoas para alcançar objetivos organizacionais. Então, quando a gente estuda administração, a gente estuda lá, por exemplo, o PODC, né? Provavelmente você já deve ter visto essa sigla, né? PODC, o que é o PODC? Então você tem o planejamento, né? Que aí você prevê, né, tudo que vai acontecer ali, você detalha ali a visão, a missão, os valores da empresa, você faz análise SWOT, você faz o balanço de scorecard, né? Você tem a organização, que a organização, por sua vez, é você alocar recursos, é você definir a estrutura organizacional, é você definir as tarefas, os processos que serão feitos ali para você atingir um determinado objetivo. E você tem a direção. É exatamente aqui na direção em que se encontra a figura do líder, tá? Então, o líder que a gente conhece, ele está aqui na função de direção. E, por fim, nós temos o controle. O controle é a última etapa do processo administrativo, que aí é você mensurar o desempenho, é você avaliar como é que está a sua situação atual, comparar os resultados que você obteve com, digamos assim, o que você imaginava, o que você esperava, tá? Então é isso. Mas aqui é onde eu quero chamar a atenção de vocês, porque a aula de hoje é para falar sobre liderança, tá? E aí, foi o que eu coloquei aqui, né? Influenciar, motivar e dirigir as pessoas para alcançar objetivos organizacionais. Envolve a capacidade de orientar equipes, tomando decisões que alinhem as ações dos liderados com as metas da administração, da organização, ok? Então você precisa liderar, você precisa, digamos assim, dar o direcionamento para as pessoas, sempre com o objetivo de quê? De alcançar as metas da organização. É para isso que serve a liderança, beleza? Então, ok. Então vamos passar aqui para frente, que agora a gente vai falar sobre a diferença entre chefia e liderança. As pessoas normalmente confundem, né? Ah, ele é meu chefe, necessariamente ele tem perfil de liderança. Não, tá? Então, chefia é uma coisa, liderança é outra. Então, o que é a chefia? Chefia é a posição formal dentro de uma organização com poder baseado na hierarquia, tá? Então, na administração, a gente estuda lá, por exemplo, a estrutura organizacional, né? Você desenha lá, vamos pegar aqui, ó. Aqui tem a figura do presidente, aí logo abaixo aqui você tem a figura dos diretores de uma determinada empresa. Então, esse aqui é o quê? Um organograma, é uma representação gráfica da estrutura organizacional. E abaixo aqui desses diretores você tem, por exemplo, os supervisores, tá? E cada supervisor, ele fica
responsável por uma determinada equipe, né? Então vamos supor que a empresa, uma empresa X, ela tem aí, por exemplo, o departamento de marketing, o departamento de vendas e o departamento financeiro. E um departamento de produção também, né? Beleza? Olha só. Então o que acontece aqui, pessoal? Acontece que você tem vários subordinados, né? Cada um desses supervisores vão ter subordinados. E cada um desses diretores terão os subordinados que são os próprios supervisores. E o presidente, ele, digamos assim, ele é quem é o superior hierárquico ali, imediato, dos diretores. Isso aqui, galera, essa posição aqui é a posição formal, né? Então você ocupa um determinado cargo e esse determinado cargo ele permite que você chefie outras pessoas. Isso é a chefia que a gente está acostumado a ver, tá? Quando a gente fala em líder, não necessariamente, vamos lá. Quando você fala em liderança, você está falando de quê? Você está falando em inovação e inspiração. O líder é original. Ele desenvolve as pessoas e se baseia na confiança. A liderança envolve estimular a criatividade, potencializar competências e atuar conforme as situações apresentadas, mantendo uma visão de longo prazo. Ou seja, galera, um funcionário ele pode exercer liderança? Com certeza. Quando você está lá, vamos supor que você trabalha em uma determinada empresa, aí tem lá um colega seu, que esse colega seu, ele é uma pessoa extremamente proativa, ele é uma pessoa extremamente criativa, ele motiva as pessoas, ele orienta todo mundo, ele é aquela pessoa que você confia, é aquela pessoa que você, toda vez que você tem uma dificuldade, você procura. Significa que ele exerce liderança. Significa que as ações que ele faz, né, digamos assim, toda a sua prestatividade, a sua capacidade de resolução de problemas, isso torna ele líder nato, né? Ele é um líder. Mas ele não é chefe. Então ele não tem um cargo, né? Mas ele desempenha um papel de liderança, tá bom? Então é isso que você tem que entender, saber diferenciar chefia, que é a posição formal, com a liderança, que tem a ver com as relações interpessoais, tem a ver com a sua, digamos, a sua habilidade em liderar, em direcionar as pessoas que estão à sua volta. Beleza, então. Vamos passar para frente. Agora a gente vai falar sobre outro tópico, que é o quê? Os tipos de poder, né? Então, quando a gente fala em poder, o que a liderança tem a ver com isso, né? Que essa liderança, ela é exercida por meio do poder, né? Então, existem diversos tipos de poderes. Você tem, vamos lá, você tem o poder legítimo, que é o quê? O poder legítimo é por conta da posição hierárquica do líder, né? Então, às vezes, a pessoa ocupa um determinado cargo e ela, de fato, é líder, tá? Então, essa liderança que ele exerce sobre as outras é por conta da posição formal. Então, sempre que você falar em poder legítimo, é porque ele ocupa um determinado cargo e esse determinado cargo permite a ele que ele possa exercer essa liderança. Outro poder é o poder coercitivo. E a gente, quando fala em coercitivo, logo a gente imagina algo ruim. E de fato, né? Só que você tem que ter cuidado, principalmente quando você vai falar em liderança autocrática, né? A gente já vai chegar lá, tá? Às vezes a gente quer associar sempre, falou em liderança coercitiva, autocrática, né? Sempre dá um tom de ruim. Mas assim, galera, a verdade é que não existe um tipo de poder, um tipo de liderança melhor do que o outro. Existe um tipo de liderança que se adequa melhor àquela situação, tá? Então, por exemplo, o poder coercitivo, ele é um pouco mais negativo, mas a depender da situação, pode ser que para uma situação específica ele acaba sendo mais interessante, né? Por exemplo, a gente pode falar num sistema militar, né? Numa equipe ali de pessoas que exercem o militarismo. Às vezes o poder coercitivo funciona melhor para aquela situação, ao invés de uma empresa mais inovadora, uma empresa mais aberta e tal. Então, depende bastante. Mas se você falou em poder coercitivo, você vai lembrar que ele é baseado em ameaças e punições, tá bom? Beleza.
Outro poder é o poder de recompensa, né? Que ele é baseado na capacidade de recompensar os seguidores. Aí é meio autoexplicativo, né? Falou em recompensa, falou em recompensar, em dar grana para os seus seguidores. Você tem o poder de competência, que é o quê? É fundado nas habilidades e expertise do líder, né? Então, se aquele líder ele tem, digamos, uma capacidade técnica acima dos demais, por exemplo, vamos supor que você trabalhe numa determinada empresa e você entende bastante ali de programação, entende de planilha de Excel, entende de algo que os demais não têm tanta facilidade. Então, o fato de você ter aquela competência, aquela habilidade, te torna um líder, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Vamos pegar um caso aqui de uma... Vamos pegar uma seleção, um time de futebol. Tem lá a seleção argentina. Você tem lá o Messi. O Messi, ele não é um líder por conta, digamos assim, ele não tem um poder, não é um poder legítimo, não é um poder coercitivo, não é um poder de recompensa, tá? O Messi, ele é uma liderança que exerce através do poder de competência, porque ele tem mais habilidade, mais expertise que os demais, né? Ele é mais habilidoso. Você pode falar também em poder de referência. O Messi, ele é uma referência técnica para a seleção argentina, por exemplo, tá? Então, por isso que a gente fala que ele exerce a sua liderança por meio de referência, que é baseado no quê? No carisma, nas características pessoais do líder, tá? Vou te dar um outro exemplo. Goste você ou não de política, mas o Lula, por exemplo, ele é um político que exerce a sua liderança por meio de referência, tá? Ele tem carisma, ele tem características pessoais que se distinguem dos demais, tá bom? Então, você sempre vai encontrar, digamos assim, lideranças de várias formas diferentes, tá? Porque às vezes você pensa assim, não, o líder é aquele cara que sempre toma decisão, aquele cara que é sempre que se destaca. Não, às vezes ele é líder porque ele tem uma competência, ele tem alguma habilidade que difere ele dos demais, tá bom? Então, a liderança pode ser exercida por diversos meios de poder, tá? Beleza. Você tem o poder de informação, que ele é proveniente do controle de informações estratégicas, e você tem o poder pessoal, que é derivado das características individuais do líder, tá bom? Então, ficou entendido aqui essa questão do poder, tá? Vamos passar para frente agora, vamos falar das teorias da liderança. Isso aqui é o que costuma cair em prova, tá, pessoal? Então, eu tomaria bastante cuidado a partir de agora, porque a gente vai começar a entrar em um terreno mais problemático aqui no que tange a liderança, tá bom? Então, vamos lá. O seguinte, galera. A primeira grande teoria aqui é a teoria dos traços de personalidade. O que fala essa teoria, né? Então, ela fala assim, ó, essa teoria postula que certos traços inatos, como aspectos físicos, habilidades e características de personalidades, são essenciais para a liderança. A teoria sugere que os líderes nascem com essas qualidades e que a liderança não pode ser aprendida. Pessoal, se uma questão falar que, segundo a teoria dos traços, a liderança ela não pode ser aprendida, tá certo a questão, não tá errada. Tá? Porque às vezes você pode pensar, não, a liderança ela pode ser aprendida sim. Não, e de fato, se a gente for pegar as teorias mais recentes, mais modernas, a gente sabe que a liderança ela pode ser aprendida. Mas, quando você está especificando, você está falando, ó, segundo a teoria dos traços. Opa, não, então está falando da teoria dos traços. Segundo a teoria dos traços, sim, a liderança ela não pode ser aprendida, e ponto final. Tá? Porque, segundo essa teoria, a pessoa já nasce. Ela já nasce com aquele dom, com aquele poder de liderar, tá bom? Então, coloca isso na sua cabeça para você não errar a questão em prova, tá bom? E aí, vem aqui, né? No entanto, enfrenta críticas devido à dificuldade de identificar traços universais e sua visão é simplista. Isso é uma crítica que é feita à teoria, mas a teoria em si, ela tem como premissa de que a liderança não pode ser aprendida, tá bom? Beleza. Agora, essa aqui cai muito em prova, pessoal. Normalmente, assim, das provas que eu vejo, é uma das que cai mais, tá? Então, toma muito cuidado com essa aqui. Que ela fala assim, ó, é a teoria dos estilos de liderança. Agora a gente vai começar a entrar nas teorias mais comportamentais, certo? Então,
as teorias comportamentais sugerem que a liderança é derivada dos comportamentos dos líderes, que podem ser aprendidos, tá? Então, segundo as teorias comportamentais, essas podem ser aprendidas. E a primeira teoria que a gente vai falar é a teoria que chama-se os 3 de White e Lippitt. Exatamente, os 3 de White e Lippitt. O que ela fala? Que existem 3 tipos de liderança, tá, pessoal? Então, você tem a liderança autocrática, tá? A liderança democrática e a liderança liberal ou laissez-faire. Qual que é a diferença entre elas? Pessoal, sempre que você falar em liderança autocrática, você está falando que é uma liderança mais centralizada, tá? Então, uma das palavras-chave você pode associar, né, é a centralização das decisões. O que acontece aqui na liderança autocrática, pessoal? O líder, ele toma decisão. O líder, ele sempre precisa que a equipe reporte a ele para que ele tome decisão. Então, acontece muito, principalmente em empresas menores, né? Vamos pegar um caso aqui de um supermercado. Não é uma empresa gigantesca, com vários níveis hierárquicos. Você tem ali a figura do chefe, que normalmente é o dono, né? Que é o sócio majoritário ali, e tem ali os funcionários. Você não tem vários níveis hierárquicos, né? Você sempre vai ter que reportar a essa pessoa, a essa figura central, e ele vai ter que tomar decisões. Aí, as bancas de concurso, normalmente, quando colocam essa teoria, eles querem te pegar no seguinte sentido. Essa teoria ela é ruim, ela é inadequada, ela é ultrapassada. Essa classificação aí. Não necessariamente, tá, pessoal? Como eu falei, o tipo de liderança que vai acontecer na empresa depende muito da situação em si. Esse tipo de liderança é ideal para situações em que necessita de uma tomada de decisão ali em uma situação imprevista. No imprevisto, por exemplo, não dá para você delegar essa liderança para uma pessoa X ou Y. Não, você tem que tomar a decisão ali em uma situação de urgência, de imprevisibilidade ou de algo muito complicado que pode acontecer na empresa, né? Então, às vezes, a liderança autocrática ela é melhor, tá? Porque às vezes é necessário que a liderança seja mais autocrática. A democrática, por sua vez, ela vai na contramão da autocrática. A democrática, o próprio nome sugere, democratizar a liderança, ou seja, você deixa com que líderes de níveis hierárquicos mais inferiores possam tomar decisão, né? Então você descentraliza. Vou colocar aqui, ó, é a descentralização. É a descentralização das decisões, tá? Então quem está abaixo ali, né, vai poder tomar decisões. Descentralização, é isso mesmo, tá? Vai poder tomar decisões. É isso que fala a liderança democrática. E a última é a liderança liberal. Liberal, pessoal, aí não é nem uma coisa nem outra. É liberar de vez. É praticamente um líder ausente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, ausência do líder, tá? De forma bem assim, bem radical, tá? Lógico, o líder vai existir, mas ele praticamente não vai tomar decisão. Ele vai deixar com que a equipe tome decisão por ele, tá? Na democrática, por sua vez, na verdade, assim, né? Descentralização das decisões. É mais ou menos assim, você deixar com que a equipe possa participar do processo decisório. Fica melhor, tá? Então, eu vou até refazer isso aqui, ó, para ficar mais coerente, beleza? Para não confundir vocês. Aqui na liderança democrática, é você deixar com que a equipe possa participar do processo decisório, tá? Então, vou colocar aqui, ó, a equipe participa ativamente do processo decisório, certo? Então essa é a principal característica
da liderança democrática, ou seja, ela democratiza o poder de decisão, tá? Na autocrática, você centraliza as decisões todas na sua figura, e na laissez-faire é uma ausência do líder, né? É você deixar com que a equipe toma decisão. É isso, tá bom, pessoal? É isso. Na liderança liberal, tá? Beleza, então. Então falamos aqui que essa é a mais importante, tá, pessoal? Aí, outra que normalmente cai em prova são os 4 estilos de liderança de Likert. Então, são 4 sistemas gerenciais, né? Então é só você lembrar, se falar em liderança de Likert, normalmente, o que as bancas querem saber? Se você lembra quais são os tipos, né? Os 4 estilos de Likert, tá? O que a banca pode fazer? Ela pode falar assim, os 3 de White-Lipit são autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo participativo. É errado, né? Na verdade, essa aqui, os 3 de White-Lipit é autocrática, democrática e laissez-faire, né? As lideranças de Likert aqui, a banca pode tanto tentar confundir você com outra teoria, ou tentar saber se você consegue associar a característica de cada um desse estilo ao estilo necessariamente, tá? Então você tem o autoritário coercitivo, né, que a gente já falou sobre a coercibilidade aqui, você falar em você basear sua liderança em punição, no medo ali, né? Enfim, esse é o autoritário coercitivo. Autoritário benevolente, aí já é um pouco mais brando, é mais tranquilo, né? Aí já não tem essa questão da punibilidade, ele é um pouco mais tranquilo. Ele é autoritário, mas ele não é assim, rígido demais, né? O consultivo é aquele que as pessoas, ele pode, digamos assim, ele consulta, né, os seus subordinados, ele quer saber a opinião dos seus subordinados, dos seus funcionários para poder tomar decisão. E no participativo, ele é mais aberto, né? Ele é aquele que deixa com que as pessoas possam tomar decisão. Ele é bem parecido com o democrático, tá bom, pessoal? Então, consultivo é você consultar, né? O próprio nome já diz. Participativo é todo mundo participando do processo decisório, tá? O benevolente é aquele mais tranquilo e o coercitivo é aquele mais rígido, mais duro. Beleza. Agora a gente vai falar sobre o grid gerencial de Blake Moulton. Você fala, que diabo é isso? Pois é, cara. Isso aqui normalmente as pessoas ficam com medo, né? Porque as bancas, quando elas colocam essas palavras em inglês, esses nomes diferentes, é porque a ideia do examinador é te pegar, tá? Só que você não vai cair nessa. Você não vai ficar com medo, você vai ficar tranquilo, tá? Então, esse grid gerencial de Blake Moulton, basicamente é o seguinte, pessoal. Ele baseia, tá, a liderança com base em 2 variáveis. Você tem a variável pessoas, tá? E você tem a variável produção, tá? E aí você tem diversas escalas ali que são feitas, né? Então aqui no Y são as pessoas e no X aqui são as tarefas, tá bom, galera? Então é baseado nessas 2 variáveis. Então você tem a liderança empobrecida, que é essa liderança que fica aqui no 1.1, tá? 1,1, que é essa daqui, ó. Que ela tem pouca influência das pessoas e também pouca, digamos assim, a questão das tarefas, tá? É bem baixo mesmo, digamos assim, a liderança para as tarefas e para as pessoas. Então, essa gerência empobrecida. Você tem o clube de campo, tá? Que o clube de campo é essa aqui, ó, que chama também Country Club, né? Você pode ver isso aí de vários nomes diferentes, tá? Que tem, digamos assim, ó, para as pessoas, ela tem alto impacto, tá? Para as pessoas e para tarefas nem tanto, tá? Então a questão é o seguinte, o Country Club é aquele cara que é mais que curte um happy hour ali e tal, que tem assim, para as pessoas é bacana, mas para as tarefas de uma produção, por exemplo, não é tão legal, tá? Então é o que tá falando aqui nessa característica aqui do clube de campo. Você tem a liderança meio termo, que é aquela que é mais ou menos, né, que fica aqui
nessas coordenadas fica no meio. Você tem a liderança de tarefas, tá? Que tem um alto impacto para as tarefas, mas pouco para as pessoas, né? E você tem a liderança de equipes, que é essa aqui, ó. Que aí ela tem um alto impacto tanto para a produção quanto para as pessoas, tá bom? Então é só você lembrar dessas parábolas aqui, desses números, tá? Que você vai lembrar do grid gerencial de Blake e Moulton. Beleza, então. Outra teoria são as teorias contingenciais, teorias situacionais de liderança, tá, pessoal? Então você tem, por exemplo, a teoria da contingência de Fiedler, tá? Essa teoria, ela é uma das mais influentes no campo da liderança, tá? Então, segundo essa teoria, a eficácia de um líder é contingente à compatibilidade entre o estilo de liderança do líder e o grau de controle ou influência que a situação oferece, tá? Então, você tem uma combinação entre o estilo de liderança e as 3 variáveis situacionais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, estilos de liderança. Então, você tem o líder que é orientado para a tarefa. Então, aquele líder que tem mais preocupação com os meios de produção, né? Então, o foco dele é na execução das tarefas, alcance das metas específicas, tá? Então, é aquele líder que está preocupado com a execução, com o processo, né? Com a forma mais otimizada de você alcançar os objetivos. E você tem o líder que é orientado para relacionamentos ou pessoas. É aquele cara mais inteirado, aquele cara mais bem, digamos assim, bem relacionado com as pessoas, tá? Então, ele valoriza as relações interpessoais e busca harmonizar a equipe, tá? E aí você tem as 3 variáveis situacionais, né? Então, você tem a relação líder-liderados, que se refere ao grau de confiança e respeito que os subordinados têm pelo líder, tá? Então, nessas situações onde essa relação é positiva, são mais favoráveis para a liderança. Você tem a estrutura da tarefa, que são tarefas bem estruturadas, com procedimentos claros e objetivos, e oferecem mais controle ao líder, tornando a situação mais favorável. E você tem o poder de posição, né? Como eu falei para vocês, que aí nesse caso é com base na autoridade formal que o líder possui, como a capacidade de contratar, demitir, promover. Quanto maior o poder de posição, mais favorável é a situação para o líder, tá bom, pessoal? Bom, nós temos outra teoria também, que é a teoria do caminho meta de House. Essa já não é tão comum de se cair em prova, tá? Mas eventualmente pode estar na sua prova. Então você tem lá. É uma teoria que se baseia na ideia de que o líder deve apoiar seus subordinados, tá? Para que alcancem suas metas, removendo obstáculos e proporcionando as situações necessárias. Essa teoria enfatiza a flexibilidade do líder em ajustar seu estilo para maximizar a motivação e desempenho dos seus subordinados, tá? Então, os estilos de liderança identificados, né? Então, você tem o líder apoiador, incentivador e compreensivo. Você tem o líder diretivo, o líder participativo, tá? O líder orientado para resultados ou objetivos, tá bom? Então, são esses 4 tipos de liderança aí que você identifica na teoria do caminho meta de House, certo, pessoal? Outra teoria é a teoria situacional de Hersey e Blanchard, tá? Então, ela propõe que não existe um estilo de liderança ideal, mas sim que a eficácia do líder depende do nível de maturidade dos subordinados. Então, depende de como é que está o nível de maturidade da equipe, tá? Então, você tem vários níveis de maturidade. Você tem a maturidade M1, M2, M3 e M4, tá? Então, na M1, significa que tem baixa competência e baixa motivação, tá? Digamos que é a pior de todas. E a melhor de todas, digamos assim, né, é a M4, que aí é alta competência e alta motivação, beleza? E as demais, aí já varia, né? Então, é sempre a questão assim, ó, é a questão da competência e da motivação. Competência e motivação, tá vendo? Só que na M2, a competência é baixa, mas a motivação é alta, tá? Então, toma cuidado com isso, tá? Porque na M2, baixa competência, alta motivação. Na M3, alta competência e baixa motivação.
tá? Então, o mais difícil de você decorar aqui seria a M2 e a M3, tá? Mas é só você lembrar que é crescente, né? Então, na M1, baixa competência e baixa motivação. M2, baixa competência, mais alta motivação, aí você troca, né? Na M3, você troca de novo, aí vira alta competência e baixa motivação. E na M4, alta competência e alta motivação, tá? E aí você tem os estilos de liderança, né, pessoal? Então, os estilos de liderança, para cada M lá, você tem o estilo de liderança. Então, o E1, né? O E1, que é uma liderança mais para direção e determinação, ela é para o estágio M1, que é baixa competência e baixa motivação. A E2, que é persuasão ou venda, é para o estilo M2, que é baixa competência mais alta motivação, tá? Então, é para o estágio M2. A E3, que é compartilhamento ou participação, é para o estágio M3, que é alta competência mais baixa motivação. E a E4, que é a delegação, tá? É para o estágio M4, tá? Então, é perfeito para o estágio M4, que é alta competência e alta motivação. Então, você memorizou isso aí, você vai conseguir acertar a questão em prova, tá? E para finalizar aqui a nossa explicação, vamos falar sobre essas teorias aqui, que são teorias emergentes, novas teorias de liderança. E essas aqui caem muito em prova, pessoal. Não cai não, isso aqui despenca em prova. Eu diria que essa teoria aqui e os 3 de White-Lipit são as queridinhas das bancas no geral, tá bom? Então, toma bastante cuidado. Que aí você tem a liderança transacional. O próprio nome já sugere. Transacional, transação. Falou de transacional, lembrou de transação. Que é o quê? Baseada em transações e trocas entre o líder e o liderado. O foco está no cumprimento de metas através de recompensas e monitoramento contínuo. Acabou, cara. Você memorizou isso aqui, você não vai errar. Porque o examinador vai tentar te pegar. Ele vai falar assim, não, a liderança transacional é a transformacional, ou vice-versa, tá? Mas não, transacional é baseado em transação. A transformacional, por sua vez, o líder inspira os liderados a transcenderem seus próprios interesses, promovendo mudanças significativas e duradouras na organização. Ou seja, liderança transformacional, o líder tem uma preocupação em fazer com que esse subordinado ele vá além, ele não queira somente atingir os seus próprios objetivos, mas também os objetivos da empresa. Ele quer transcender, transformar, modificar o mindset, por exemplo, né, do funcionário, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre a transacional e a transformacional. Beleza, pessoal? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.